Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo início de mês eu estarei postando aqui no YouTube um vídeo um pouco mais longo para tratar de algum assunto que demande mais tempo e consideração. Nesse vídeo nós vamos estar estudando o livro O Relojoeiro Cego, do Richard Dawkins, voltado numa visão geral do livro, que é um livro que busca refutar a pseudociência do design inteligente e defender a teoria da evolução. Eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Eu vou estar seguindo o livro, né? São 9 capítulos, a gente vai estar considerando eles de maneira geral. O primeiro chama Explicando o Improvável, o segundo é o Bom Design, o terceiro Acumulação de Pequenas Mudanças, o quarto Desbravando os Caminhos do Espaço Animal, o quinto O Poder e os Arquivos, o sexto Origens e Milagres, o sétimo Evolução Construtiva, o oitavo, explosões e espirais. O nono, pontuacionismo puncionado. O décimo, a verdadeira e única árvore da vida. O 11º, rivais condenados. Então, na verdade, são 11 partes, né? A gente vai estar considerando cada uma bem rapidamente, porque para o vídeo não ficar tão grande. E vamos lá. Vamos um pouquinho explicando o improvável. Vamos começar aqui pensando num argumento que é muito levantado por designers inteligentes, que é o de que, né, a teoria da evolução ela é muito improvável. Ela não faz muito sentido, porque seria muito improvável que toda a biodiversidade tivesse surgido, né, por evolução, ao invés de um projetor. Então nós temos duas concepções, né? Nós temos a concepção de que a biodiversidade é explicada pela teoria da evolução, a gente vai trabalhar essa teoria, ou a teoria do design inteligente, que na verdade é uma teoria pseudocientífica, que vai dizer que, na verdade, a evolução ela não explica a biodiversidade, que a biodiversidade é melhor explicada por um designer consciente que projetou tudo que existe. A teoria do design consciente ou do design inteligente, ela vai surgir como uma corrente do criacionismo. Né? Então você vai ter, assim, nos Estados Unidos, mais ou menos ali para 1950, eu acho, vai ter uma pessoa chamada Price, que é ligada ao movimento adventista, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o Price vai propor uma geologia, né, baseada no dilúvio que pudesse explicar a origem das espécies. Então, baseado na doutrina do dilúvio, ele falava que as várias sedimentações geológicas elas foram causadas pelo dilúvio de Noé. Então, ele pegava um texto da Bíblia para explicar o mundo. Então não era uma teoria científica, mas isso era o criacionismo. Depois, né, a gente vai ter, acho que é o Henry Morris, acho que esse é o nome dele, ele vai pegar isso, essa ideia criacionista, e vai falar que a gente precisa trabalhar no sentido científico, né? Trabalhar ela como ciência. Só que para trabalhar o criacionismo como ciência, você entra num problema que é o problema da religião. Então você vai ter nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é um estado laico. Um estado laico é um estado em que o que é ensinado nas escolas precisa ser científico e não religioso. Então você vai ter um pesquisador criacionista chamado Charles Taxitor, se eu não me engano, e o Charles Taxitor vai então substituir a palavra criacionismo por design inteligente para que ela fosse aceita como teoria científica. Então ele vai pegar o criacionismo, vai tirar a ideia de criador e de criação e vai começar a falar de designer inteligente e designs inteligentes. Então o designer inteligente é aquele ser que desenhou os seres vivos e o design é esse desenho. Então você vai ter essa proposição. Essa ideia ela é baseada em alguns pressupostos que a gente vai desconstruir ao longo do texto. Um desses pressupostos a gente chama de pressuposto teleológico. O que é o pressuposto teleológico? O pressuposto teleológico é de que uma coisa ela só pode cumprir uma função se ela foi projetada para isso. Então gravem isso. O pressuposto teleológico, a gente vai questionar ele, é o de que um mecanismo ele só pode cumprir uma dada função se ele tiver sido projetado para essa finalidade. Então, esse é um dos pressupostos, né? E um outro pressuposto a gente chama de fixismo. O que é o fixismo ou ainda essencialismo? O fixismo ou essencialismo é a ideia de que existem essências ou tipos fixos de seres vivos. Então você tem, por exemplo, o cachorro, você tem a vaca, você tem a galinha, e isso são essências, são tipos fixos. Isso é uma herança da teoria do Aristóteles, da teoria da filosofia grega de essências fixas, e também vai depois aparecer no criacionismo com uma ideia de que Deus criou cada ser vivo segundo a sua espécie,
né, que eu, se não me engano, vai aparecer depois no Linneu, a ideia do fixismo, de que existem tipos fixos de espécies que teriam sido criadas por Deus e que nenhuma variação pode acontecer que extrapole esses tipos. Né? Toda transformação, toda variação só pode acontecer desde que esses tipos, no interior desses tipos. Né? Esses são dois pressupostos, né? O fixismo essencialista e o pressuposto teleológico, telos, né, vem de finalidade, são os dois pressupostos fundamentais da teoria do design inteligente, que é uma pseudociência. Então nós, o Dawkins vai dizer assim, nós animais somos as coisas mais complexas do universo conhecido. Então nós animais somos as coisas mais complexas do universo conhecido. As coisas complexas de todas as partes do universo merecem um tipo de explicação especial. Então o Dawkins vai concordar que quando a gente olha para a complexidade, isso requer de nós uma explicação. E aí a biologia é o estudo das coisas complexas que dão a impressão de ter um design intencional. Isso que eu quero que vocês vão começar a entender. Quando nós olhamos para a natureza, para a vida, realmente ela parece ter sido projetada. O que o biólogo deve explicar? Por que será que a vida parece parece ter sido projetada? Então essa é uma pergunta. Por que a vida parece ter sido projetada? Nós precisamos de uma resposta para isso. Nós não tínhamos uma resposta para isso por muito tempo, mas com o surgimento da teoria da evolução nós encontramos uma resposta. Os seres vivos eles não foram planejados. Antes, sua impressão de design pode ser explicada pela teoria darwinista. E aí a gente vai entender como a teoria darwinista vai explicar o design inteligente, que na verdade não é um design inteligente, é um design, mas não inteligente. Então a gente vai entender por que o Dawkins vai usar a expressão relojoeiro cego. Ele está aqui fazendo uma referência a um teólogo chamado William Paley, e ele vai propor a analogia do relojoeiro. O que o William Paley falava, né? Ele falava assim, olha, eu estou andando no deserto. No deserto eu estou andando, e aí eu vejo uma pedra no chão. Quando eu vejo a pedra no chão, eu penso, olha, essa pedra pode ter rolado, pode ter vindo parar aqui. É uma pedra. Mas eu continuo andando no deserto e encontro um relógio. Quando eu encontro um relógio, eu já não posso falar, esse relógio veio parar aqui de maneira natural. Alguém tem que ter projetado esse relógio, porque relógios não surgem como pedras. Eles são tão complexos que eles dependem de alguém, um relojoeiro que os projetou. Ponto. Agora vamos pensar que você está numa floresta com muitos animais e você também encontra um relógio. Aí o Paley vai pensar assim, você achou o relógio, você fala, esse relógio é tão complexo que ele só pode ter sido projetado por um relojoeiro. Ele não pode ter surgido do nada. E aí ele vai olhar para a volta e vai ver os animais e vai falar, peraí, os animais também são tão complexos que não podem ter surgido do nada. Então o Paley vai usar essa analogia do relojoeiro porque ele entendia que a complexidade dos seres vivos era evidência de uma inteligência superior criadora. Assim como um relógio, por sua complexidade, indicaria a ação de um relojoeiro, a complexidade da vida indicaria a necessidade de um criador. Só que essa analogia é falsa, porque ela pressupõe a teleologia. O que é a teleologia? Um objeto ele só pode cumprir uma função se ele tiver sido projetado para isso. Um objeto complexo só pode cumprir uma função se ele tiver sido projetado para isso. No entanto, essa analogia é falsa. Um verdadeiro relojoeiro, ele possui antevisão. Ele projeta suas molas e engrenagens e planeja suas conexões imaginando o resultado final com um propósito em mente. Só que na natureza biológica não existe teleologia. Não existe um resultado final determinado. É isso que eu quero que vocês entendam. Não existe teleologia na natureza. As coisas, elas não precisavam ter chegado ao ponto que chegaram. Os mecanismos, eles não se formaram para cumprir uma função. Esse é o erro que a gente faz porque nós, seres humanos, projetamos aquilo que a gente criou nas coisas. Nós projetamos, por exemplo, um celular para que eu possa ligar para uma pessoa. Nós projetamos um relógio para que a gente possa ver as horas. E a gente pensa que para as coisas cumprirem uma função, elas precisam ter sido projetadas para essa função. Só que esse pressuposto ele está equivocado. Uma coisa pode cumprir uma dada função sem ter sido projetada para tal.
Gravem isso, uma coisa pode cumprir uma dada função sem ter sido projetada para tal. Eu vou usar aqui um exemplo, porque a gente vai voltar nele, que é um exemplo do Mário, de um professor chamado Mário, da USP, eu acho. Né? Ele é um exemplo mais ou menos assim. Vamos supor que você tem um rio. E nesse rio tem três pedras. Três pedras. Essas três pedras, elas funcionavam para as pessoas atravessarem o rio. Então elas pisavam numa pedra, conseguia pisar na outra, conseguia pisar na outra. De repente, nessa região aconteceu uma chuva bem forte, uma ventania, e caiu uma árvore no rio. Essa árvore caiu sobre as três pedras. E essa árvore ficou ali em cima das três pedras. Passou a chuva, as pessoas começaram a usar essa árvore em cima das pedras como uma ponte. Só que a água do rio, ela era tão forte que ela levou uma das pedras do meio. Então ficou o quê? Ficou uma pedra no final, uma pedra no começo e uma árvore, um tronco de árvore em cima, formando uma ponte. Uma pedra no começo, uma pedra no final e um tronco de árvore em cima, formando uma ponte. O que poderia acontecer? Uma pessoa podia virar e falar assim, olha só isso, você tem uma pedra aqui e um tronco de árvore formando uma ponte. Isso é complexo e serve para uma função. Ponte, é igual a ponte. Aí alguém poderia falar assim, em vez de usar a analogia do relojoeiro, talvez a analogia da ponte, né? Ah, você vê uma ponte, você não pode achar que a ponte surgiu do nada. A ponte tem que ter sido projetada pelo ser humano. Olha, essa ponte que atravessa o rio não pode ter surgido do nada. Ela tem que ter sido projetada. Espera aí. E a chuva, o vento, o tronco caiu ali, não foi projetado. Então, esse é um princípio para a gente entender que uma coisa não precisa ter sido teleologicamente projetada para uma função para que ela cumpra essa função. O tronco de árvore e as duas pedras não foram colocados ali, não foram projetados para estarem ali. Não teve um designer que falou assim, vamos montar uma ponte. Aquilo foi um conjunto de circunstâncias em etapas que resultaram numa ponte natural. E aí aquilo cumpre uma função de ponte. Então, um verdadeiro relojoeiro, ele possui uma antevisão, ele projeta com finalidade, a natureza não. E aí a gente vai trabalhar com a ideia de seleção natural. A seleção natural é o processo cego, inconsciente e automático que Darwin descobriu e que agora sabemos ser a explicação para a existência e para a formação aparentemente premeditada de todos os seres vivos. Ela não tem nem mente nem capacidade de imaginação. Não planeja com vistas ao futuro. Não tem visão nem antevisão. Ela desempenha o papel de relojoeiro cego. Por que a seleção natural desempenha o papel de relojoeiro cego? Existem vários mecanismos de mutação que podem fazer com que surja uma característica diferente no corpo ou num dado organismo. Eu vou dar um exemplo simples, mas só para a gente imaginar. Vamos imaginar que a gente está numa região de savana, ou melhor, a gente está numa região de árvores altas. Nós temos uma região de árvores altas. Nessa região de árvores altas, existe um ser vivo que ele tem um pescocinho pequeno e ele tem muita dificuldade de se alimentar, né? Porque a maioria do alimento que ele precisaria está nas árvores altas. E aí vamos supor que dentro dessa espécie aconteceu de uma mutação acontecer no DNA de algum desses animais. E essa mutação fez com que esse bichinho nascesse com um problema, entre aspas. Ele nasceu com um pescoço muito grande, muito esticado. Então ele teve uma mutação genética que fez com que ele nascesse com o pescoço grande. O normal dessa espécie era os pescocinhos pequenos. Só que esse pescoço grande foi muito bom para esse animal, porque ele conseguia alcançar as plantas que estavam no alto e ter mais alimento. Enquanto os outros animais morriam de fome muito fácil, ele conseguia sobreviver. Conseguindo sobreviver, ele conseguia ter mais filhotes. Conseguindo ter mais filhotes, teriam mais seres com pescocinho grande. E aí que entra a seleção natural. O que a seleção natural faz? A natureza vai fazer com que sobrevivam, o ambiente vai fazer com que sobrevivam aqueles que estão mais adaptados a ele. Os animais de pescocinho grande, eles vão sobreviver mais tempo, enquanto os animais de pescoço pequeno, eles vão morrer muito mais fácil e vão desaparecer, sobrando só os animais com pescoço grande. E é isso que a seleção natural é. O ambiente, ele seleciona o que é mais adaptável ao ambiente. E o que faz? Por que a seleção natural dá uma aparência de projeto? Porque agora que a gente não viu o processo, a gente vai olhar para o animal e vai falar assim, olha só que coincidência, o animal tem um pescoço grande e a comida que ele come fica no alto. Isso mostra que ele foi projetado, porque não faz sentido, né? Ele só pode ter um pescoço grande
Olha que coincidência, ele tem um pescoço grande e a comida fica no alto, né? Isso não pode ser uma coincidência, isso não pode ser coisa do acaso, né? Isso tem que ter sido projetado. Então, a seleção natural dá essa aparência de projeto. E aí o Dawkins vai falar assim que primeiro, para discutir o argumento de que a complexidade evidenciaria um projetor, precisamos definir o que significa complexidade. Há diferentes teorias sobre o que significa complexidade. Eu vou citar aqui 3 teorias. A primeira é a teoria da heterogeneidade, que entende que um objeto complexo, a diferença de um objeto simples, é um objeto que tem muitas partes, sendo estas de mais de um tipo. A teoria da probabilidade, que uma coisa complexa é algo cujas partes constituintes encontram-se arranjadas, de tal modo que não seja provável esse arranjo ter ocorrido somente por acaso. E a teoria da qualidade, que é que as coisas complexas têm alguma qualidade que pode ser especificada de antemão, cuja aquisição seria altamente improvável por mero acaso. Essa última teoria parece ser a mais abrangente, né? A gente vai então definir complexidade nesse terceiro sentido. Coisas complexas têm algum tipo de qualidade que pode ser especificada de antemão, cuja aquisição seria altamente improvável por acaso. Então, complexidade é uma coisa que não é muito improvável que tenha surgido por acaso. Vamos colocar assim. Um ser complexo, ele requer uma explicação. Toda vez que a gente se depara com um ser complexo, a gente não pode simplesmente dizer que ele surgiu do acaso. A gente tem que dar uma explicação para isso. Explicar é examinar os componentes de um ser complexo e indagar como interagem entre si. O comportamento de uma coisa complexa deve ser explicado com base nas interações de seus componentes, considerados como camadas sucessivas de uma hierarquia ordenada. A questão suscitada pelo embate entre evolucionismo e criacionismo vai além desse tipo de explicação. Ela requer uma explicação que consiste em saber como um ser biológico complexo veio a existir. E é isso que a gente precisa responder. Então, isso é importante. A gente não pode olhar para a complexidade e simplesmente dizer que ela surgiu por acaso. A gente precisa dar uma explicação. E essa explicação ela pode ser duas, que não é o acaso, que é a teoria do design e a teoria da seleção natural, que é o que a gente vai considerar agora no segundo tópico, que é o bom design. Então, pensar na questão do bom design. O pessoal do design inteligente, eles criam uma falsa dicotomia. O que é uma falsa dicotomia? Que é assim, ou uma coisa surgiu por acaso ou ela foi projetada. Só que isso é falso. Por quê? A seleção natural, ela não é o acaso. Quando eu falei do exemplo, por exemplo, do pescoço grande, a seleção natural não é aleatória, não é tipo assim, quem será? Vamos jogar dados para ver quem vai sobreviver. Não. O ambiente seleciona com um critério, que é o critério da adaptação. Qual é o mais adaptado? Não é aleatório. Não é tipo assim, qualquer um pode sobreviver. Não. Quem vai sobreviver é quem está mais adaptado ao ambiente. Então a seleção natural, entendam, ela não é acaso, ela não é aleatória. Não se pode pensar na seleção natural como aleatoriedade. A seleção natural ela é o relojoeiro cego, porque ela dá a impressão de projeto. Projeto. Ela não projeta pensando, mas a própria natureza, nas suas pressões, né, ela faz com que as coisas se adaptem ao meio de tal forma que parece jogo de Lego, né? Parece, nossa, o pescoço grande encaixou com a planta lá no alto. Então a seleção natural é relojoeiro cego porque não prevê, não planeja consequências, não tem propósito em vista. Mas os resultados vivos da seleção natural nos deixam pasmos porque parecem ter sido estruturados por um relojoeiro magistral, dando uma ilusão de desígnio e planejamento. Podemos dizer que um corpo ou órgão vivo tem um bom design quando possui atributos que um engenheiro inteligente e capaz teria inserido nele a fim de que cumprisse algum propósito significativo. Então, de novo o exemplo do pescoço do animal. Vamos colocar aqui que é a girafa, né? O pescoço da girafa. O pescoço da girafa parece ter sido desenhado para que a girafa alcançasse a comida no alto da árvore. Parece. Mas como eu dei o exemplo lá, antes, a gente não viu que antes existiam girafas de pescoço grande e girafas de pescoço pequeno. As girafas de pescoço grande surgiram de uma mutação que aconteceu em uma das girafas, que poderia ter sido um problema, uma doença. E esse é um outro ponto que é importante dizer. É muito comum a gente ver as pessoas falarem assim, não, mas mutações, elas são deletérias, elas são ruins pro animal. Olha, o que define se uma mutação é ruim ou se ela é boa, não tem. Quando você pensa em mutação ruim ou boa em si mesma,
você está caindo na ideia teleológica, de que as coisas elas acontecem para um determinado fim. Olha, vou dar 2 exemplos. Vamos supor que ao invés de a gente estar pensando na girafa de pescoço grande comendo a comida lá no alto, vamos pensar numa floresta, numa savana em que a comida fica no baixo. Se essa mesma mutação tivesse acontecido na savana, a girafa de pescoço grande iria morrer. Ia sobrar a girafa de pescoço pequeno. Por quê? Porque talvez a girafa de pescoço grande não conseguisse virar a cabeça para comer o que está no chão. Então, essa mutação seria ruim naquele contexto. Então, o que define se uma mutação é ruim ou não, uma característica é ruim ou não, na verdade, é o contexto, é o ambiente. Por exemplo, outro exemplo, ter pelos. Ter pelos pode ser muito bom se você está vivendo num ambiente frio. Te esquenta. Agora, se você está lá no meio da savana, você precisa correr no sol quente para conseguir alcançar suas presas, talvez o pelo não seja muito bom. Talvez seja melhor você ter menos pelo e você, em vez de ter pelo, suar para poder se resfriar. Então, o que determina se é bom ou se é ruim é o contexto. E o que vai sobreviver, a característica que vai sobreviver, ela não é aleatória. A característica que vai sobreviver, selecionada pelo ambiente, é aquela que mais se adapta. No ambiente frio, os seres com pelo vão sobreviver. No ambiente calorento, os seres com menos pelo vão sobreviver. No ambiente que a comida fica no alto, os seres com pescoço grande vão sobreviver. No ambiente que a comida fica baixo, os seres com pescoço pequeno vão sobreviver. Então não é aleatório e não existe essencialismo. Não é, essa mutação com certeza ela é ruim. Nossa, isso não existe. Os criacionistas, eles argumentam que a complexidade não pode ser explicada sem evocar um criador. Insistem apontando exemplos de órgãos e seres vivos complexos. De novo, agora vamos trabalhar a questão da palavra complexo, porque existe um conceito falso que surgiu com Michael Behe, né? Que é o conceito de complexidade irredutível. Né? Esse conceito vai aparecer no Michael Behe, né? Acho no livro Caixa Preta de Darwin. Qual que é o problema desse conceito? Ele baseia na teleologia. O que é a teleologia? Que as coisas elas foram projetadas para uma função final. Então, ele dá o exemplo da ratoeira, né? Você pega a ratoeira, o que é uma complexidade irredutível? É uma complexidade que você não conseguiria explicar pela formação gradual. Ela só pode ter surgido de maneira completa como ela é, porque senão ela não cumpriria essa função. Esse é um argumento, né, que é baseado numa ideia anterior, que já aparece no Charles Textor, por exemplo, que é aquele que trocou a palavra criacionismo por design, né, para poder infiltrar-se nas escolas, pretendia então refutar a evolução, era dizer assim, olha, a evolução não pode acontecer, porque, por exemplo, o olho. Pega o olho serve para quê? O olho serve para ver. Se acontecer uma evolução, nós precisaríamos ter uma coisa que não é um olho e que depois virou um olho. Mas nesse meio caminho tem que existir uma coisa que não era nem o que era antes, nem o que é agora, que seria um meio termo. Um meio olho, um olho incompleto. Só que um olho incompleto não serve para nada. Esse que era o argumento. Então o olho só pode ter surgido pronto, porque no meio do caminho ele não serve para nada. Um meio olho não serve para ver. Qual que é o erro desse argumento? Ele está pressupondo teleologia. Ele está pressupondo que o olho foi projetado para ver. Mas o olho talvez cumprisse uma outra função. As coisas que compõem os olhos, as partes que compõem os olhos, talvez cumprissem uma outra função, porque não existe teleologia na natureza. As coisas não estão determinadas para um fim. Uma coisa que é parte do olho agora poderia ter sido parte de outra estrutura que cumpria outra função. Mesma coisa da ratoeira, né? Teve um cientista que fez isso. Ele pegou a ratoeira, que teoricamente é uma complexidade irredutível, tirou aquela pecinha, né? Tirou ela fora e usou a ratoeira e transformou ela num trem de prender gravata. Então ela prendia a gravata. Percebe? Talvez a ratoeira ela só funcione como ratoeira se ela tiver todas as suas partes. Mas a ratoeira, as partes da ratoeira, antes delas desempenhar a função de ratoeira, elas poderiam desempenhar uma outra função diferente. Então, na natureza não há teleologia. Não há finalidade, resultado final determinado. Uma coisa ela pode desempenhar uma função e depois funcionar como outra coisa. Né? Você tem, por exemplo, o Michael Behe vai falar do flagelo, né? Do flagelo bacteriano. E ele vai falar que a base do flagelo e o flagelo, eles são uma complexidade irredutível, porque eles não funcionariam como flagelo, mas poderiam funcionar como outra coisa. Os cientistas descobriram, por exemplo, que a base do flagelo, antes de ser a base do flagelo, talvez ela funcionasse como uma seringa de toxinas. Então você percebe que não precisa ter sido projetado para aquela finalidade. As partes poderiam cumprir uma outra finalidade. Talvez um meio olho não sirva para ver, mas talvez servisse para alguma outra coisa.
Uma meia asa, por exemplo, talvez uma meia asa não sirva para voar, mas talvez aquela pequena asinha sirva para planar na água, ou sirva para ter penas para cobrir o corpo e proteger o corpo do frio. Então, o que a gente precisa entender é que as estruturas elas não têm teleologia, elas não foram projetadas para um resultado final. As partes de um mecanismo, eles poderiam cumprir outras funções, porque não existe teleologia na natureza, não existe finalidade pré-determinada na natureza. Isso que é importante de ser colocado. Vamos voltar aqui lá no exemplo que eu dei do tronco da árvore. Vamos lá, vamos pensar aqui, o que a gente tem? Uma pedra, um tronco em cima, né? Que eu falei do exemplo da choveu, a árvore caiu, tinha 3 pedras antes, mas agora só tem 2, uma na ponta, uma outra na ponta, um tronco em cima que forma uma ponte. Uma pessoa poderia virar para isso e falar, olha aí, uma complexidade irredutível. Porque o que você tem? Você tem um tronco e 2 pedras. Se você tirar uma pedra, não tem mais ponte. Se você tirar o tronco, não tem mais ponte. Se você tirar a pedra do final, também não tem mais ponte. E aí, isso é uma complexidade irredutível, porque o todo não funciona sem as partes. Só que a pedra poderia ter cumprido outra função antes. O tronco poderia ter cumprido outra função antes. Antes tinha 3 pedras, uma não está ali mais. Teve um processo lento e gradual. Primeiro tinha 3 pedras, depois um vendaval. O tronco caiu. Uma pedra do meio foi levada pela correnteza. Sobraram 2 pedras e um tronco. Um processo lento e gradual. Se você olhar o resultado final, só o resultado final, parece ter sido projetado. Parece uma complexidade irredutível, mas não é. Isso que é importante ter em mente. Então, os criacionistas, eles argumentam que a complexidade não pode ser explicada sem invocar um criador. Podemos chamar esse tipo de afirmação de argumento da incredulidade pessoal. O argumento da incredulidade pessoal é extremamente fraco, como o próprio Darwin notou. Por vezes, baseia-se na simples ignorância. Por quê? Baseia na ignorância. Quando eu olho para uma estrutura que foi projetada, parece ter sido projetada, às vezes só parece que foi projetada porque eu não sei, porque eu ainda não estudei ela. Às vezes isso que você está chamando de complexidade irredutível, parece complexidade irredutível porque a gente ainda não descobriu as evidências que mostram como se deu esse processo. Vou dar um exemplo. Olhem para as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito tem muita discussão sobre como elas foram construídas. E elas são super complexas. Talvez elas sejam complexidades irredutíveis, porque se você tirar uma parte, talvez ela desmorone e não funcione mais como pirâmide. Só que as pirâmides, por mais que a gente não saiba como elas foram construídas exatamente, como aquelas pedras grandes foram transportadas, isso não significa que então aquela complexidade final é resultado de uma coisa que apareceu daquele jeito pronto e completo como todo é. Teve um processo, mas a gente não sabe. E não saber não quer dizer que tem que ter sido criado do jeito final como está. Por isso tem muita gente que acha que pirâmide foi criada por ETs. Porque eles pensam que ignorância, o fato de a gente não saber completamente como aquilo se formou, o fato da gente não saber explicar completamente, funcionasse como um argumento de que aquilo foi projetado por uma coisa mais inteligente do que meros mortais vivendo no Egito. O que é bem racista também, né? Vocês sabem disso. É possível explicar o processo evolutivo que formou diversos exemplos de complexidade da vida. Mas mesmo que a maior autoridade do mundo fosse capaz de explicar algum fenômeno biológico notável, isso não significaria que se trata de algo inexplicável. A biologia tem explicação para muitas coisas que surgiram e ainda não tem para outras. Existem fenômenos biológicos, estruturas biológicas que a gente acabou de descobrir, que a gente ainda não sabe como se formou. E o fato da gente não saber não quer dizer que a gente tem que assumir que isso foi criado. Há, no entanto, uma forma mais elaborada do argumento da incredulidade pessoal, que é o argumento da admiração. Todos nós sentimos diante de qualquer máquina, entre aspas, viva, altamente complexa, uma imensa admiração. Conclui-se daí ser de algum modo evidente que nada tão maravilhoso poderia ter evoluído graças à seleção natural. Então esse seria um outro argumento. Nossa, mas isso é muito, olha, me deixa estupendo, assim. E eu já falei, seleção natural dá uma aparência de projeto. Eu dei exemplo simples, mas vocês pensam, gente, eu dei exemplo de pescoço de girafa. Mas você pensa que a evolução, ela durou milhões de anos, né? Levou milhões de anos. Então você tem milhões de anos de história. A gente nem sabe o que é milhões de anos, é muito grande. Então a gente está considerando aqui que hoje a gente olha, nossa, isso é muito complexo. Mas é muito complexo porque foi um processo grande.
e de seleção natural não aleatória, de seleção que selecionava aquilo que era mais adaptado, várias mutações acontecendo, várias divergências evolutivas, convergências evolutivas, reversões, e tudo para chegar em várias estruturas que hoje parecem complexas, mas parecem complexas por quê? Elas são complexas, né? Mas elas parecem projetadas, mas parecem projetadas por quê? Porque a gente não viu o processo todo. Esse é um erro que a gente comete, a gente vê o resultado final, mas a gente não olha para os milhões de anos que levou para isso se formar. A gente olha lá para a ponte, as duas pedras e o tronco, e a gente não olha para o vendaval. É claro que esses exemplos são pequenos, são simples, né? Poderia ter surgido uma coisa muito mais complexa se a gente pensar numa coisa que demorou milhões de anos, que foi acumulando, e que a natureza, além disso, a gente não é só o tronco e a pedra, esse é mais o acaso, né? Mas a gente vai pensar aqui, igual eu dei o exemplo das girafas, combina isso, essas coisas aleatórias, como a pedra, o tronco, e combina com a natureza selecionando com critério, selecionando aquilo que se adapta àquele ambiente. Então não é aleatório. Se você combinar essas duas coisas agindo em conjunto, você tem um tipo de aleatoriedade, que é as mutações que vão acontecendo, os fenômenos de deriva genética, que também são aleatórios, mas você vai ter uma seleção natural, um ambiente falando assim, isso daqui está adaptado, então isso aqui fica. Isso aqui não está adaptado, isso aqui morre. E só fica o que está adaptado. Então a seleção natural ela vai fazendo assim, vai sobrevivendo quem está adaptado. E aí vai acontecendo mais mutações. As mutações que mais se adaptam vão sendo selecionadas com critério, que é o critério de estar adaptado ao ambiente. No final você tem um resultado final que parece ter sido projetado. A incredulidade, isso é um perigo, porque essa é uma intuição nossa que está errada, né? De olhar para o resultado final e não ver o processo. E aí a gente chama de incredulidade intuitiva, né? Que tende a existir em nós diante da explicação darwinista para a complexidade da vida. Nós podemos falar de duas razões por que existe essa incredulidade intuitiva que o Richard Dawkins fala. A primeira é que não somos capazes de uma apreensão intuitiva do vasto tempo à disposição evolutiva. Não nos damos conta, eu falei milhões, né, mas na verdade são bilhões de anos. Não nos damos conta de que o processo evolutivo tem se dado por bilhões de anos. A gente olha só o resultado final e fazemos uma aplicação intuitiva incorreta da teoria da probabilidade. O motivo, então, que faz a gente cair nessa intuição equivocada é a aplicação incorreta da teoria da probabilidade. Geralmente, os argumentos de probabilidade usados contra a explicação darwinistas são baseados em uma confusão entre seleção natural e aleatoriedade. Precisamos pontuar que a seleção natural é o oposto do acaso, né? Eu já disse isso. Não confundam seleção natural com acaso. A seleção natural seleciona com critério. Ela seleciona aquilo que está mais adaptado ao ambiente. Se, por exemplo, uma mutação fazer surgir pelo num lugar frio, esse ser vivo vai ser selecionado para sobreviver, porque ele se adapta melhor ao ambiente. Se a mutação faz surgir falta de pelo, essa mutação vai fazer com que aquele ser vivo não sobreviva ali. Isso não quer dizer que não existam aleatoriedades na história. Por exemplo, olha uma aleatoriedade interessante que vai nos mostrar que não existe teleologia nas coisas. Os dinossauros dominaram o planeta por milhões de anos. Eles ficaram dominando o planeta por muito mais tempo do que a gente está aqui. A gente está aqui só há 200 mil anos. Os dinossauros dominaram o planeta por milhões de anos. Durante esse tempo, os mamíferos, eles desenvolveram a região do cérebro muito mais do que desenvolveriam em outras ocasiões. Por quê? A espécie que deu origem aos mamíferos, antes, né, de começar o domínio dos dinossauros, eram espécies, né, que eram grandes e elas foram ficando pequenas para poder se esconder dos dinossauros, até chegar a ficar parecendo um ratinho mesmo. Você vai ter o ratinho, né, pequenininho, ele vai ter que desenvolver mais o cérebro, a região do cérebro, para ele conseguir se proteger dos dinossauros, para ele conseguir planejar, fugir e coisas do tipo. Então a seleção natural, toda vez que tinha uma mutação, por assim dizer, que fazia com que o cérebro ficasse mais complexo, esses animais tinham mais chance de sobreviver no mundo dominado pelos dinossauros. Tá, tudo bem. Se não fosse isso, então você já começa a perceber aí, nosso cérebro desenvolvido talvez não se desenvolvesse tanto, se não fosse os dinossauros. Mas o que é interessante é que aconteceu uma coisa aleatória. Um meteoro caiu na Terra. A Terra acabando com o domínio dos dinossauros. E aí os mamíferos puderam dominar o planeta, dando origem a nós. Então, sim, existem aleatoriedades. Essas aleatoriedades não é a seleção natural. A gente às vezes chama de deriva genética também. Mas essas aleatoriedades, elas acontecem
E quando elas acontecem, não necessariamente aquilo que vai sobreviver é o que estava mais adaptado naquele contexto. Então os dinossauros, eles estavam mais adaptados ao planeta, mas quando o meteoro caiu assim, não era esperado, ele matou os dinossauros, acabou com o domínio deles e permitiu que os mamíferos dominassem. Se não fosse isso, talvez a gente não tivesse nem existido hoje. Porque não existe linha que a evolução vai surgir. Não existe isso. Talvez os dinossauros não iam desenvolver o cérebro porque eles não precisavam muito do cérebro. Né? Eles poderiam continuar ali porque eles são bichos grandes, né? Sem precisar desenvolver a intelectualidade. Porque esse órgão não era tão importante para eles, já que eles tinham a força. Para os mamíferos, o cérebro foi muito importante para a sobrevivência deles. Então percebam essas questões. Talvez a gente não tivesse nem seres inteligentes na Terra se não fosse aquele meteoro, se não fosse os mamíferos tendo que desenvolver inteligência para se proteger dos dinossauros. Então não existe teleologia na natureza. Agora a gente vai considerar a terceira parte, que é a acumulação de pequenas mudanças. O Dawkins vai falar assim: é esmagadoramente improvável que seres vivos complexos tenham surgido por acaso. O processo evolutivo não é conduzido nem pelo acaso, nem por um designer inteligente, mas pela seleção natural. Acho que isso já está bem claro, né? Então, quando a gente trabalha com argumentos de probabilidade, né, não faz sentido fazer isso. Porque as pessoas que falam, é muito improvável que tenha surgido por acaso. Mas não é por acaso, é por seleção natural. O processo evolutivo não é conduzido pelo acaso, mas pela seleção natural. A sequência integral dos passos evolutivos da evolução não constitui absolutamente um processo aleatório, considerando a complexidade do produto final em comparação com o ponto de partida original. O processo cumulativo é dirigido pela sobrevivência não aleatória. A gente vai chamar a seleção natural de sobrevivência não aleatória, porque aquilo que sobrevive é aquilo que está adaptado ao ambiente, e não simplesmente um jogo de dados que sobrevive qualquer coisa aleatoriamente. A evolução se dá por seleção acumulativa, na qual cada melhora, por menor que seja, é usada como base para a construção futura. Eu dou o exemplo do pescoço grande, mas isso poderia ser bem devagar, sabe? É tipo assim, nasceu com o pescoço um pouco maior, depois o outro teve uma mutação, ficou um pouco mais maior, ou quer dizer, ficou um pouco maior. São processos pequenos, até chegar num resultado final que nos espanta, né? Porque parece projetado. Então não se dá por uma seleção de um só passo, na qual cada nova tentativa deve partir do zero. É acumulado. É acumulado, não é tipo assim... Por exemplo, para se formar o olho, primeiro algumas células tiveram que se modificar um pouco, algumas células epiteliais, algumas células da pele, tiveram que sofrer algumas pequenas mudanças, devagarzinho, até que elas se tornassem células fotorreceptoras, células que reagissem à luz. Então essas células fotorreceptoras aos poucos foram se modificando, com pequenas modificações. Então uma célula da pele, ela se modifica um pouco, depois mais um pouco, depois mais um pouco, depois mais um pouco. E o ambiente vai aos poucos selecionando o que está mais adaptado, Isso vai se acumulando, até se ter o olho. Então de uma célula da pele que se tornou uma célula epitelial, que se tornou uma célula fotorreceptora, foi bem devagar. Se o progresso evolutivo tivesse de basear-se na seleção de um só passo, em vez dessas coisas acumuladas, nós nunca teríamos chegado em lugar nenhum. Se fosse por acaso, se fosse por uma seleção de um só passo aleatória, então a gente nunca teria chegado a lugar nenhum. Então é importante dizer isso. Mas, se de algum modo as condições necessárias para a seleção cumulativa pudessem ter sido fornecidas pelas forças cegas da natureza, as consequências poderiam ter sido estranhas e prodigiosas. Com efeito, foi isso exatamente que aconteceu neste planeta. E nós mesmos estamos entre os mais recentes, se não a mais estranha e prodigiosa dessas consequências. Então não foi por acaso, mas foi por um processo cumulativo de modificações selecionadas com critério pelo ambiente. Os criacionistas, né, o pessoal do design inteligente, eles não gostam de se chamar criacionistas para poder enganar as pessoas e falar que eles não são religiosos. E hoje, realmente, o design inteligente se ampliou para além dos criacionistas cristãos, incluindo pessoas que acreditam que o designer pode ser um ET. Né? Os criacionistas, por vezes, pensam nos organismos formados como se houvesse um objetivo final para o processo de formação deles. É isso que eu quero que vocês tirem da mente. Não trabalhem com a ideia de teleologia. As coisas, elas não foram projetadas para um final e a evolução, ela não caminha para o final. Isso é um erro até que as pessoas têm, que é a ideia de que nós somos a espécie evoluída, o fim de tudo.
Nós não somos a espécie evoluída. Toda espécie que está na Terra é evoluída. Pelo simples fato de que elas sobreviveram ao ambiente. Evolução é até uma palavra ruim. Não quer dizer que as outras formas de vida eram inferiores. Talvez nós, espécie humana, nós desenvolvemos um órgão, que é o cérebro, a mais. Mas tem seres vivos que têm pernas melhores que a nossa e que correm muito mais rápido. Que tem talvez a visão muito melhor do que a nossa. Porque não existe isso de espécie mais evoluída. Você não selecionar qualquer espécie mais evoluída, aquela que tem cérebro, o cérebro mais evoluído, ou será que é aquela que tem o pulmão mais evoluído? Não é porque nós, seres humanos, estamos dominando a Terra nesse momento, porque nós evoluímos o cérebro, que a gente é melhor que as outras espécies. Não, toda espécie é evoluída. E nós não somos o fim, a finalidade da evolução. A evolução não aconteceu para chegar na gente. Tire a ideia de teleologia da mente. As coisas não foram desenhadas para chegar num resultado final. Elas chegaram num resultado final por um conjunto tanto de aleatoriedades quanto de seleção natural não aleatória. Poderia não se ter chegado a nós. Se não tivesse caído um meteoro aleatório matando os dinossauros, nós não estaríamos aqui. Os mamíferos não teriam sobrevivido e dominado a Terra. Os dinossauros talvez estivessem dominando a Terra até agora. Então, é importante ter isso em mente. Nós não somos o resultado final, não existe teleologia na revolução. A evolução não existe por causa da gente. É triste, porque isso vai contra o nosso ego. Porque a ideia criacionista é muito bonita. Parece que os animais foram feitos para nós. O universo inteiro, com suas trilhões de estrelas, foi feito para nós. Não! Se nós chegamos aqui, não é porque estava desenhado para a gente chegar aqui. As coisas poderiam ter acontecido de uma forma completamente diferente e não ter chegado em nós. E isso é duro, né? O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Não existe um alvo muito distante, nenhuma perfeição final que sirva de critério de seleção. Embora a vaidade humana acalente a ideia absurda de que nossa espécie é o objetivo final da evolução. Na vida real, o critério de seleção é sempre de curto prazo, a simples sobrevivência, ou de modo mais geral, o êxito reprodutivo. Se analisarmos retrospectivamente, depois de muitas eras, parece ter havido um progresso na direção de algum objetivo distante. Parece! Tudo é aparência, gente. A teleologia é aparente, parece que foi projetado para chegar nos seres humanos, mas não foi, poderia ter sido diferente. Poderia ter sido um outro caminho. As coisas, se não fosse um meteoro caindo, poderia ter chegado em outro lugar. Totalmente diferente. A seleção natural cumulativa é um relojoeiro cego para o futuro e sem um objetivo final de longo prazo. Não estava desenhado que teria que chegar numa espécie com consciência, cognição, inteligência, pensamento, racionalidade. Não estava desenhado. Chegou por uma série de fatores, mas poderia ter sido diferente. A evolução consiste basicamente na repetição incessante da reprodução. Em cada geração, a reprodução passa os genes que lhes são fornecidos pela geração anterior à geração seguinte, mas com pequenas mudanças aleatórias que são as mutações. Com o passar das gerações, a quantidade total de diferença genética em relação ao ancestral original pode tornar-se muito substancial, cumulativamente, um pequeno passo por vez. Porém, é importante dizer, embora as mutações sejam aleatórias, embora uma mutação aleatoriamente aconteça, aleatoriamente aconteceu uma mutação que fez ter um pescoço grande, aleatoriamente aconteceu uma mutação que fez ter pelos. E lembrando, mutação, ela é, entre aspas, um erro que acontece ali no DNA, que faz ter o pescoço grande, mas o que vai determinar se ela é boa ou ruim, não é uma coisa em si. Não existe, a maioria das mutações são ruins. Ruins? O que quer dizer ser ruim? Não, depende. Ter pelos pode ser bom num lugar frio. Não ter pelos pode ser bom num lugar quente. Só que percebam, por mais que as mutações sejam aleatórias, a seleção não é. Quem tem pelos, a mutação de ter pelos, ela vai ser selecionada nos ambientes frios. Então a seleção não é aleatória. Né? A mudança cumulativa ao longo das gerações não é aleatória. A prole, em qualquer geração, difere do genitor em direções aleatórias. Mas nessa prole, o que será selecionado para passar à geração seguinte não é aleatório. O que vai ser selecionado é o que está mais adaptado. O que está mais adaptado vai sobreviver. Sobrevivendo, vai passar essa mudança para as gerações seguintes e isso vai se acumulando. O critério de seleção não são os próprios genes,
mas os corpos, cujas formas os genes influenciam por meio do desenvolvimento. Espero que vocês entendam isso, para nunca mais confundir seleção natural com acaso, e nunca mais achar que só tem duas escolhas, design ou acaso. Não, tem a seleção natural, não aleatória. Vamos para o quarto ponto, que é desbravando os caminhos do espaço animal. Rapidamente, os próximos pontos, eu vou tentar considerar eles, depende um pouco, vou tentar considerar eles um pouco mais rápido, né? Que eu acho que a essência do pensamento já foi assim colocada. São bastante capítulos que tem, então a gente vai considerar mais rapidamente para a gente poder não fazer um vídeo tão longo. Quarto ponto, desbravando os caminhos do espaço animal. Por vezes, criacionistas argumentam que os evolucionistas não conseguem explicar a formação do olho humano, que é aquela ideia de complexidade irredutível, que eu já refutei aqui, já mostrei que ela está errada. Isso é um mito. A evolução do olho a partir de uma série contínua de estágios diferentes do olho, indo do olho atual ao olho nenhum, tem sido explicada com sucesso pelos evolucionistas, que mostram como cada um destes intermediários deve ter tido uma vantagem evolutiva. Geralmente, esse mito é baseado na ideia de complexidade irredutível, que ignora os diversos exemplos de convergência evolutiva. Convergência evolutiva é quando espécies habitando uma mesma região, elas vão ficando semelhantes entre si. Então, assim, às vezes pode acontecer divergência evolutiva de uma espécie que habitava uma região se separar, e aí elas vão se diferir, vão se diferenciar, ou espécies diferentes habitarem uma mesma região, e por habitar essa mesma região, elas começarem a ficar parecidas entre si. Já expliquei a ideia de complexidade irredutível, que ela não cola, porque, como eu disse para vocês, a ideia de complexidade irredutível pressupõe teleologia. Ela pressupõe que o mecanismo ele foi projetado para cumprir aquela função e que todas as partes daquele organismo existem para aquela função. Só que não existe isso de função pré-determinada. Uma parte de um organismo que hoje cumpre a função de enxergar poderia cumprir uma outra função. Como eu dei exemplo, a base do flagelo da bactéria antes cumpria uma função de toxinas, de seringa de toxinas. Agora ela cumpre outra função que é ser a base do flagelo para que a bactéria possa se mover. Outro mito é a chamada lei do dolo, que afirma que a evolução é irreversível. Em termos práticos, a evolução de fato é irreversível devido à probabilidade infinitamente baixa de se reverter. Mas de maneira nenhuma a lei do dolo viola a segunda lei da termodinâmica. Isso é uma outra mentira também. Isso aí já foi desmentido pela ciência, que é muito comum ouvir criacionistas dizendo que a evolução refuta a lei da segunda lei da termodinâmica, porque a segunda lei da termodinâmica fala que coisas complexas não podem vir de coisas menos complexas. Isso é mentira, Isso aí é uma falsa interpretação da segunda lei da termodinâmica que é afirmada aí. É um mito de que a segunda lei da termodinâmica afirma que a desordem invariavelmente aumentará em um sistema, o que é uma interpretação falsa dessa lei. A própria evolução está aí para mostrar para a gente, ou melhor, como eu dei o exemplo para vocês de todo o processo cumulativo, é possível sim que uma coisa pareça complexa no final, sem ter vindo de uma coisa complexa. O exemplo do tronco da árvore, aquela ponte, formou uma ponte. Olha que interessante, o sistema ficou mais complexo, no final das contas. Agora a gente vai para o quinto ponto, que é o poder e os arquivos. Então vamos falar sobre o poder e os arquivos. Na época de Darwin, todo mundo, exceto Gregor Mendel, pensava que a hereditariedade implicava numa mescla. O Gregor Mendel descobriu o fato de que a tecnologia de informação dos genes é digital. Mendel mostrou que nossa hereditariedade não é uma mistura de nossos pais. Nós recebemos nossa hereditariedade por uma combinação dos genes, Na verdade, deu uma pausa por causa de um barulho, mas voltando aqui, O Mendel mostrou que nossa hereditariedade não é uma mistura de nossos pais. Recebemos nossa hereditariedade em partículas discretas, que são os genes. No que respeita a cada partícula, ou nós a herdamos ou não a herdamos. Esse fato pode ser chamado de hereditariedade particulada, em distinção à teoria equivocada da hereditariedade mescla. As moléculas de DNA são o centro de uma tecnologia de informação espetacular, Estou aqui resumindo o Dawkins, o que ele fala nesse capítulo. São capazes de acondicionar uma quantidade imensa de informação digital precisa em um espaço muito pequeno. E são capazes de preservar essa informação com pouquíssimos erros. Mas ainda assim há erros, por muito tempo, medida em milhões de anos. Os organismos vivos existem em prol do DNA, não o contrário.
Não é o DNA que existem para os organismos vivos, né? Os organismos vivos que existem em prol do DNA para também transmitirem a descendência. A vida surge quando seres antes inorgânicos adquirem a propriedade de autorreplicação. No entanto, é o fato de ocorrer erros na replicação das mutações que permite a evolução. Igual deu o exemplo da mutação que faz a girafa ter o pescoço grande. Né? É possível que de um erro resulte uma melhora. Um erro que seria um erro, pescoço grande, mas é uma melhora porque ela consegue alcançar o alimento lá em cima. Poderia ser uma deficiência, né? Você olha assim, nossa, uma deficiência naquela tadinha, nasceu com o pescoço grande. Só que é com esse pescoço grande que ela vai sobreviver. Alguns erros podem se tornar melhores, eficientes na capacidade de autorreplicação do que o replicador original. No caso, por exemplo, o pescoço grande, ele se torna melhor do que o pescoço pequeno e ele passa para as próximas gerações. No processo, haverá uma redução de aderência da velha característica, ou seja, os pescoços pequenos vão desaparecer e teremos o poder de propagar o código de DNA modificado. O código de DNA com pescoço grande vai ser o que vai ser transmitido e aquela antiga característica daquela espécie de ter pescoços pequenos vai desaparecer. As propriedades do DNA vêm a ser os ingredientes básicos de qualquer processo de seleção cumulativa. A seleção natural está ligada ao êxito diferencial de DNAs rivais na transmissão vertical nos arquivos da espécie. DNAs rivais são conteúdos alternativos de endereços específicos nos cromossomos da espécie. Alguns genes, eles persistem nos arquivos com mais sucesso que outros, muito embora sucesso, entre aspas, não significa outra coisa senão a transmissão vertical nos arquivos da espécie. O critério de sucesso costuma ser a ação que os genes exercem nos corpos por meio de sua transmissão lateral. Então aqui a gente fala de poder e arquivos, né? Os genes são os nossos arquivos, e esses arquivos, entre aspas, eles vão sofrer modificações. Quando essa modificação é mais adaptada ao ambiente, ela vai ser passada para as gerações seguintes. Então ele vai ser transmitido, né? É um arquivo com uma nova informação transmitida, e aí essa nova informação vai fazer que surgir, por exemplo, as girafas de pescoço grande, elas vão dominar, enquanto as de pescoço pequeno vão morrer e ficar para trás. Vamos por assim dizer, a outra característica desaparece. Só que é interessante que existem processos de reversão, né? Você pode ter uma característica que desapareceu e depois reaparece se o ambiente mudar. Para vocês verem que isso tudo vai depender da seleção do ambiente, né? Uma característica como pelos pode ser ruim num ambiente calorento, pode ser boa num ambiente onde é mais frio. E ela pode desaparecer e depois reaparecer também. Isso acontece, às vezes. Vamos prosseguir agora, né? A gente vai ter que ir rápido para o sexto, que é origens e milagres, né? A sexta parte. Podemos entender que os eventos que comumente denominamos milagres não são sobrenaturais, e sim parte de um espectro de eventos naturais mais ou menos improváveis. A imensidão do tempo geológico nos permite postular mais coincidências improváveis no processo de seleção cumulativa. A seleção cumulativa é a chave para todas as nossas explicações atuais sobre a vida. Ela encadeia uma série de eventos fortuitos aceitáveis, que são as mutações aleatórias, em uma sequência não aleatória. Então é uma mistura de aleatoriedade das mutações com não aleatoriedade, que é a seleção natural. De modo que no fim da sequência, o produto acabado dá uma ilusão de encerrar sorte demais, de ser demasiado improvável para ter surgido meramente por acaso, mesmo considerando um intervalo de tempo milhões de vezes mais longo do que a idade do universo até hoje. É isso que eu quero que vocês entendam. A seleção natural, ela faz as coisas parecerem terem sido projetadas e parecerem improváveis. Parecerem. Por quê? Porque a gente acha que só tem duas explicações, design ou acaso. E a gente não entende que existe um processo complexo de seleção natural que faz com que as coisas pareçam ter sido projetadas. A seleção cumulativa é a chave, mas foi necessário que ela começasse. E não podemos fugir da necessidade de postular um evento causal de um único passo na origem da própria seleção cumulativa. A teoria da evolução, ela explica como as espécies se formaram, né? Mas como a vida surgiu no primeiro momento, isso é uma questão de debate que é complexa, que é uma discussão sobre isso. E você pode acreditar que Deus criou a primeira vida. Talvez seja a sua opinião pessoal, não científica. O que você não pode é negar a evolução. Porque aí você negando a evolução, você está sendo pseudociência, você está negando a ciência. Isso é negacionismo científico. Então, você pode sim acreditar em Deus, você pode acreditar que Deus criou a primeira célula viva, mas você não pode negar a teoria da evolução, que as espécies, a biodiversidade da vida, se formou por um processo natural de seleção natural. O primeiro passo para a evolução o primeiro passo para que a evolução pudesse ter sido foi difícil, né? Pudesse ter início foi difícil. Os processos de replicação que conhecemos parecem requerer um maquinário complicado para funcionar. Os criacionistas geralmente argumentam que a teoria da evolução não pode explicar a origem da vida. Isso ocorreria porque, enquanto a seleção natural trabalha com uma complexidade já existente,
Um ser com capacidade de se autorreplicar não poderia se formar do nada. Podemos chamar isso de argumento da complexidade. É aqui que vai aparecer, né, um argumento do Darwin, do Richard Dawkins contra Deus. O argumento do Dawkins é mais ou menos assim. Se a ideia de design inteligente estiver certa, quanto mais complexa é uma coisa, mais ela precisa de uma explicação difícil para explicar essa complexidade. Então vamos pensar assim, se o universo é complexo, se a vida é complexa, mais complexo ainda precisaria ser o designer inteligente. E aí a pergunta seria, né, se o designer inteligente ele é tão complexo que ele criou o universo, ele é mais complexo então que o universo, que a vida, como esse ser extremamente complexo surgiu? Né? Seria isso, porque se as coisas complexas precisam de uma explicação, da mesma maneira Deus precisaria de uma explicação. Esse é o argumento do Richard Dawkins contra a existência de Deus, que é o argumento da complexidade. É um argumento legal, interessante, tem alguns problemas, porque alguns teólogos vão definir Deus como ser simples e não complexo. Mas talvez seja um argumento bom não contra a ideia de Deus em si, para aquele ser argumento que ele é simples, mas contra a ideia do designer inteligente, né? Talvez o designer inteligente precisasse ser muito complexo para ter criado vidas tão complexas, né? Então, se ele é muito complexo, se as coisas complexas do mundo já exigem uma explicação, quanto mais um Deus muito mais complexo. Embora a gente não tenha uma resposta ainda para como a vida surgiu na primeira vez, existem teorias para isso. Uma das teorias é a teoria da sopa original orgânica, ou a teoria de Carnes-Smith, que supõe que a vida natural em nosso planeta se baseou em cristais inorgânicos autorreplicadores como os silicatos. É uma proposta, uma teoria. Daí, igual eu falei, se você quiser acreditar que Deus criou a primeira célula viva, tudo bem. O primeiro DNA, a primeira coisa que se replicou, tudo bem. É uma opção sua. O que você não pode fazer é negar a ciência, né? Você pode acreditar que Deus criou a primeira célula viva e que a evolução aconteceu. Né? É uma opção. Agora a gente vai para o sétimo tópico. Os próximos tópicos vão ser bem rápidos mesmo, só para a gente encerrar. O sétimo tópico é a evolução construtiva. Há quem pense que a seleção natural é uma força puramente negativa, capaz de erradicar as anomalias e deficiências, mas não de edificar a complexidade, a beleza e o design eficiente. No entanto, a evolução possui um papel construtivo. Há duas maneiras pelas quais um acúmulo de complexidade pode acontecer. A primeira maneira é os genótipos coadaptados. Um gene tem um efeito específico que tem apenas porque existe uma estrutura que lhe permite atuar. Os genes eles são selecionados por sua capacidade de prosperar nessa estrutura. A segunda maneira é a corrida armamentista. Consiste na corrida entre seres vivos pela sobrevivência, em que cada um dos lados nessa corrida está melhorando de sua própria perspectiva, enquanto simultaneamente dificulta mais a vida do outro lado. São formas, né? É importante dizer que a evolução ela não é só negativa, ela não só elimina deficiências, mas ela é também construtiva, né? Ela faz surgir coisas mais adaptadas e mais adaptadas a esse meio. Vamos para o oitavo ponto, para a gente já ir caminhando, né? Que são as explosões e espirais. A mente humana é uma analogista invertada. Somos compulsivamente impelidos a ver significado em ligeiras semelhanças entre processos muito diferentes. A nossa mente ela é acostumada a ver padrões onde não existem padrões, né? Às vezes você tem aquela coisa da nuvem, né? Das pessoas olharem para a nuvem. Ah, olhei para a nuvem, estou vendo um coelho, formou um coelho. Ou às vezes tem aquela coisa do ultrassom, né? Nossa, olha aqui, a Virgem Maria apareceu no ultrassom. Tem umas coisas assim interessantes, né? A Gestalt também, os estudos da Gestalt mostram como a nossa mente costuma ver padrão em tudo. Então você já pensa, as coisas, pela seleção natural, já parecem ter sido projetadas. E a nossa mente, mais ainda, reforça isso, sabe? A nossa mente fica tentando achar ali padrões de design, onde não existe. Somos compulsivamente impelidos a ver significado em coisas que não têm significado. Por outro lado, alguns dos maiores avanços da ciência acontecem porque alguma pessoa inteligente detectou uma analogia entre um assunto que já era compreendido e outro ainda misterioso. O truque está em encontrar um equilíbrio entre o excesso de analogias indiscriminadas e a cegueira estéril para analogias proveitosas. A questão da analogia é muito importante para a teoria da evolução. Para você ver, por exemplo, nossa, esses dois animais têm isso em comum. Só que aí você precisa perguntar, isso é uma semelhança que quer dizer que eles têm um ancestral comum? Isso é uma semelhança só superficial? Por isso a gente tem que ter esse cuidado. Não é toda a semelhança que tem um significado. Às vezes dois animais têm uma estrutura muito parecida
que surgiu por outras razões, de outras formas e que não tem ligação. Ao mesmo tempo, dois animais podem ter uma mesma estrutura orgânica e isso ter surgido porque eles têm o mesmo ancestral comum. Podemos considerar, então, essa questão importante. Eu já vou para o próximo ponto, não vou ficar me detendo nos pontos para a gente poder encerrar, né? Vamos considerar a questão do pontuacionismo funcionado. Existem alguns evolucionistas que defendem as teorias pontuacionistas, né? Os pontuacionistas são defensores da chamada teoria do equilíbrio pontuado. Eles entendem que, em certo sentido, a evolução teria ocorrido em súbitos rompantes, pontuando longos períodos de estase, nos quais não ocorre nenhuma mudança evolutiva em uma dada linhagem. Então, existem dois tipos de evolucionistas. Os pontuacionistas, né, as coisas ficam um tempo sem mudança e, de repente, acontecem mudanças, e fica depois um grande tempo sem mudança, e, de repente, acontecem mudanças. E existem os gradualistas, né? Os gradualistas, essas mudanças são aos poucos, graduais. É importante dizer que essas duas teorias, elas são aceitas, né? Existem pessoas que defendem as duas teorias, e é muito comum um criacionista citar um pontuacionista falando assim, olha, o pontuacionista está questionando a teoria da evolução. E não está. O pontuacionismo não é uma teoria oposta à teoria da evolução, antes pode ser entendida como uma adição secundária ao darwinista. Né? Os pontuacionistas, eles lidam com algumas lacunas da teoria da evolução, propondo uma outra forma de pensamento, né? Que é diferente. Outra coisa também importante é distinguir pontuacionismo de saltacionismo, né? Para o saltacionismo é concebível que algumas das aparentes lacunas no registro fóssil realmente reflitam mudanças súbitas em uma única geração, que intermediários nunca têm existido realmente e que as grandes mudanças evolutivas tenham ocorrido em uma única geração. Isso não é defendido nem pelos pontuacionistas, né? Agora vamos para a 10ª parte, que é sobre a verdadeira e única árvore da vida. A gente já está terminando a 10ª e 11ª, a gente vai trabalhar elas rapidinho, só para a gente poder encerrar, né? Então, 10ª parte, a verdadeira e única árvore da vida. Uma coisa sobre a árvore, né? Existe uma ideia errada de que a evolução é uma linha reta. Então, você tem o primeiro ser vivo, ele vai evoluindo até chegar no ser humano. Essa ideia foi proposta até por alguns, talvez anarquistas, né? De que todas as espécies, elas estão evoluindo para um final, que é o ser humano, que está no topo. Então, na verdade, o que é o elefante? O elefante é um animal que ainda não chegou lá. Talvez ele vai evoluir e chegar no ser humano. Isso eu quero que vocês entendam. Não existe teleologia na evolução. As coisas não estão evoluindo para chegar no ponto final. Você não pode pensar assim, tá tudo evoluindo para chegar na razão, no cérebro evoluído. Não, não tá. Poderia ter chegado em outras coisas. E outra coisa também importante dizer, os seres vivos, eles não têm essa linha, não tem o que é superior. Como eu disse para vocês, o cérebro pode ser um órgão que para nós, seres humanos, é muito desenvolvido. Mas nosso pulmão pode não ser tão desenvolvido quanto o pulmão de outros animais. Então isso é importante de ser dito. Não existe uma linha reta. A evolução não é uma linha reta. A evolução é uma árvore que tem um tronco comum, um lugar comum de onde todas as espécies partem e tem várias ramificações. Então não é uma linha reta para chegar num topo que está lá, o ser humano no topo. Não. É uma árvore com várias ramificações e todas, né, vão se ramificando e indo. Então não existe espécie melhor do que a outra. Né? Então é importante a gente pensar nessa árvore como a árvore da vida. Né? O Dawkins vai usar esse nome. Né? Então acho que é importante essa coisa da árvore dizer isso. A taxonomia vai trabalhar para classificar, e a gente vai ter a taxonomia cladística, que ela vai classificar os seres vivos baseado na maneira como dá essas ramificações, a partir dos caracteres que vão surgindo. E aí existem essas formas também de classificar os seres vivos, que é importante dizer isso. Porque por muito tempo se classificou os seres vivos com base em ideias erradas, né? Não é erradas exatamente, né? Mas ideias que não é o que hoje a biologia usa para classificar os seres vivos. Então, às vezes, você classificava um ser vivo, você pega o livro de Levítico, né, lá na Bíblia, Levítico 11, que fala que o morcego é uma ave. Hoje a gente não classifica assim, a gente classifica diferente. Ou você pega, por exemplo, né, as classificações que eram baseadas só na aparência superficial. Como eu disse para vocês, estruturas elas podem ser parecidas, mas não ter o mesmo ancestral. Pode ser que existam duas estruturas orgânicas que são muito parecidas em dois tipos de seres vivos, só que elas surgiram de maneira independente. Né? Então elas convergiram, né? Vamos por assim dizer, mas elas não são do mesmo ancestral. Então a gente tem hoje a taxonomia ela toma esse cuidado, né? De classificar os seres vivos olhando para essa árvore, para as ramificações e tentando entender, olha, vamos classificar no mesmo grupo que tem o mesmo ancestral,
né? Não é só assim, por exemplo, eu, Bruno, sou parecido com, sei lá, um cantor aí. Ah, então quer dizer que nós somos irmãos. Não, não quer dizer que nós somos irmãos. A gente é parecido, mas a gente não tem nada a ver. A gente surgiu de formas diferentes. Então hoje não se classifica os seres humanos, quer dizer, não se classifica os seres vivos simplesmente com base em aparências, né, superficiais. É preciso analisar assim essa árvore, por assim dizer. E para a gente finalizar, o 11º ponto é as rivais condenadas, né? Nós temos 3 teorias que hoje não são que não são usadas mais, né? Que são teorias que passaram. O lamarckismo. O que é o lamarckismo? É a teoria baseada no princípio do uso e do desuso, que afirma que as partes do corpo de um organismo que são usadas aumentam de tamanho, enquanto as partes não usadas definham. Isso é o que eu dei o exemplo da girafa, né? No lamarckismo é diferente. Eu dei o exemplo assim, no caso da teoria da evolução, o que vai acontecer? Você tem animais com pescoço pequeno, um animal vai ter uma mutação e vai ficar com o pescoço maior. Esse animal com o pescoço maior vai ter mais chances de sobreviver e passar essa característica para os descendentes. Essa característica vai se acumular, se acontecer outra mutação vai aumentar mais um pouco o pescoço e por aí vai. Para o lamarckismo não, é como se as girafinhas de pescoço pequeno, elas fossem esticando assim, o pescoço para tentar alcançar a comida, e quanto mais elas fizeram isso, mais isso foi crescendo. É como se quanto mais a gente usa, mais cresce, né? O que é bem engraçado. Seria curioso, né, para algumas coisas se isso fosse verdade. Uma outra teoria, que é o mutacionismo, que acredita que as mutações em si dão cabo de explicar a evolução. Como eu disse para vocês, as mutações são aleatórias. Coisas aleatórias, por acaso, não conseguiriam explicar. Então, as mutações por si só não são capazes de explicar como surgiram as várias características que nós temos. Inclusive, a mutação é só uma das formas de surgir variabilidade, né? A gente pode, inclusive, considerar que existem outras formas de surgir variabilidade. A seleção natural, ela atua sobre a variabilidade genética de uma população. Essa variabilidade genética pode surgir por mutações, por migração, quando as espécies migram, que a gente chama de fluxo gênico, e também por recombinação gênica, né? Então, na verdade, a gente é bem mais amplo do que simplesmente, às vezes, a gente falar as mutações, né? Embora as mutações, elas são desempenham um grande papel. Mas a gente não pode pensar que as mutações sozinhas, elas explicariam a complexidade da vida, como se grandes mutações acontecessem, tipo assim... igual esse exemplo que eu dou do pescoço, eu tô pensando aqui um exemplo para ficar fácil de vocês entenderem. Mas teria que pensar um exemplo que fosse bem gradual, assim, crescer um pouquinho, depois crescer mais um pouquinho, é bem devagar, sabe? Então você não pode pensar, nossa, de repente aconteceu uma grande mutação e ficou com o pescoço grande. Né? E a mutação sozinha não explica a complexidade, não explica. É preciso uma seleção não aleatória, que é a seleção natural. E por fim, que é a teoria que a gente quer aqui dizer, abolir da vida de vocês, que é a teoria criacionista do design inteligente. É bom a gente falar criacionista, mas é bom a gente falar design inteligente porque é o termo que está usando hoje, né? Por causa desse povo querendo infiltrar-se. Isso que dá raiva, gente. Design inteligente é uma pseudociência. E toda pseudociência é teoria da conspiração. Então, olha, coloca isso na cabeça de vocês. Pseudociência é teoria da conspiração. E coloquem isso para vocês na cabeça de vocês também. Teoria da conspiração não é inofensiva. Não é. Não existe teoria da conspiração inofensiva. Não existe negacionismo inofensivo. Aí você pensa, o cara tá defendendo a Terra plana. Deixa ele pensar isso pra lá, não vai afetar ninguém. Será? Será? Ele está promovendo um tipo de pensamento que nega a ciência, que faz as pessoas pensar que existe uma conspiração de vários cientistas, de várias organizações para mentir para todo mundo que a Terra é redonda. Um cara que pensa que todo mundo está mentindo, ele vai te enganar, ele vai fazer você pensar então que a gente não pode confiar nos cientistas, não pode confiar no que a academia produz. E aí depois a gente tem gente sendo contra a vacina. Então assim, só negar que a Terra é redonda é inofensivo, não vai fazer mal a ninguém. Isso não existe. Não existe teoria da conspiração inofensiva. Negar a ciência é sempre uma coisa perigosa. Então, nesse caso aqui, eu quero que vocês entendam, hoje eles usam o termo design inteligente para poder disfarçar, falar que não são religiosos. Isso vem lá do Anne Mirror, do Charles Texter, que eles vão substituir a palavra criacionismo por design inteligente para poder se infiltrar nas escolas e doutrinar crianças. É para isso que existe o termo design inteligente, doutrinar. Para que eles possam falar que são ciência e não religião, entrar nas escolas e doutrinar as crianças. É para isso que existe.
Mas a gente está aqui para dizer que o design inteligente, ou o criacionismo, que é o nome que deveria ser dado, a teoria da criação divina, instantânea ou na forma de evolução guiada, acaba postulando a existência de um criador que precisa ser complexo, o que não ajuda a explicar a complexidade da vida. O Dawkins, ele é mais radical, né? Ele vai falar que mesmo a evolução teísta não é legal, porque tem esse problema que Deus precisaria ser muito complexo. Mas embora não acredite no Deus teísta, eu não tenho nenhum problema se você quiser acreditar no que o Deus teísta deu origem ao processo de evolução, sem problema. O que eu fico preocupado é se a pessoa negar a teoria da evolução. Né? Porque a teoria da evolução pela seleção natural cumulativa é a única teoria conhecida hoje pela ciência que em seus fundamentos é capaz de explicar a existência da complexidade organizada. Porque o lamarckismo e o design inteligente, eles não são mais, né? Hoje existe um tal de neolamarckismo, que é uma outra história, uma outra questão, mas o design inteligente, ele não é científico, porque não tem como falsear, né? E o design inteligente é uma mentira, ele é religioso, ele é baseado em pressupostos religiosos. Hoje está bem estabelecido a teoria da evolução, as melhores evidências apontam para a evolução, a academia, os cientistas, eles concordam com a teoria da evolução, é um ou outro cientista aí porque, gente com PhD, gente com formação, tem até na sociedade da Terra plana, né? Então um cientista isolado falar uma coisa não representa a comunidade científica. Existem médicos aí sendo contra a vacina, porque eles se infiltram, né? Outro detalhe também, muitos dos cientistas hoje que são do design inteligente, eles são formados em engenharia, por exemplo. Então, assim, raramente você acha alguém que é biólogo, formado mesmo como biólogo, que defende uma teoria dessa. Então, hoje é consenso acadêmico estabelecido a teoria da evolução. Então, negar a teoria da evolução é negacionismo científico. É o paradigma que hoje melhor explica a complexidade da vida, o melhor e o único. E, portanto, negar hoje a teoria da evolução é teoria da conspiração, é negacionismo científico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Peço desculpa porque ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe aqui. E até mais.